Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e estou aqui para levar a você as principais notícias do Brasil e do mundo. Acompanhe agora o Hora News. A presidente Dilma Rousseff fala pela primeira vez depois da votação na Câmara, que deu início ao processo de impeachment. Dilma concedeu coletiva para a imprensa agora à tarde. Ela disse que se sente injustiçada porque não cometeu crime de responsabilidade. Acompanhe agora a primeira parte da fala da presidente, feita antes de responder às perguntas dos jornalistas. Eu queria dizer para vocês que hoje, sobretudo, eu me sinto injustiçada. Injustiçada porque considero que esse processo é um processo que não tem base de sustentação. E é por isso que eu me sinto injustiçado. A injustiça sempre ocorre quando se esmaga o processo de defesa, mas também quando, de uma forma absurda, se acusa alguém por algo, primeiro, que não é crime, e segundo, acusa e ninguém se refere a qual é o problema. Eu assisti ao longo da noite de ontem todas as intervenções e não vi uma discussão sobre o crime de responsabilidade, que é a única maneira de se julgar um presidente da República no Brasil. Isso porque a Constituição assim o prevê. A Constituição prevê que o impeachment é possível, sim. E temos de reconhecer que está lá escrito. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição estipula que é necessário a existência do crime de responsabilidade para que uma pessoa possa ser considerada e afastada do cargo de presidente da República depois de receber os votos majoritários da população. Ora, eu recebi 54 milhões de votos e me sinto indignada com a decisão que recepcionou a questão da apreciação da admissibilidade do meu impeachment. E isso, vou insistir, pode parecer que eu esteja insistindo numa tecla só, mas é uma tecla muito importante, é a tecla da democracia. Eu vou insistir, não há crime de responsabilidade. Os atos pelos quais eles me acusam foram praticados por outros presidentes da República antes de mim e não se caracterizaram como sendo atos ilegais ou atos criminosos. Foram considerados legais. Portanto, quando eu me sinto indignada e injustiçada, é porque a mim se reserva um tratamento que não se reservou a ninguém. Os atos que me acusaram foram praticados baseados em pareceres técnicos. Nenhum deles beneficia a mim pessoalmente. Não são atos praticados para que eu me enriqueça indevidamente. Saio desta questão dos atos com a consciência tranquila. Por quê? Eu pratiquei esses atos. São atos que são praticados por todo presidente da República no exercício do seu cargo. E quando um presidente pratica atos administrativos, ele faz baseado em toda uma cadeia de decisão. Essa cadeia de decisão implica em pareceres técnicos, em análise, avaliações jurídicas,
A partir daí, o presidente assina. Então, essa foi a opinião antes de eu assinar os atos e também, a posteriori, foi também a posição de todos os juristas que foram consultados. Então, é nesse sentido que eu saio com a consciência desses atos que eu pratiquei. Saio no sentido de ter a consciência tranquila. Eu não os fiz ilegalmente, não os fiz baseado em nenhuma ilegalidade. E, pior, eu tenho certeza que sabem que é assim. Todos sabem que é assim. Todos sabem. Além disso, é muito interessante porque não há contra mim nenhuma acusação de desvio de dinheiro público. Não há contra mim acusação de enriquecimento ilícito. Eu não fui acusada de ter contas no exterior. Por isso, eu me sinto injustiçada. Eu me sinto injustiçada porque aqueles que praticaram atos ilícitos, que têm contas no exterior, presidem a sessão que trata de uma questão tão grave como é a questão do impedimento de um presidente da República. Eu quero dizer para vocês que eu também me sinto injustiçada por um outro motivo. Por não permitirem que eu tenha, nos últimos 15 meses, governado num clima de estabilidade política. Vejam vocês que, contra mim, praticaram-se sistematicamente a tática ou a estratégia, se vocês quiserem, do quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, assim. Pior para o governo, melhor para a oposição. E isso se expressa em quê? Pautas-bomba. Pautas-bomba que chegaram no ano passado a montar em 140 bilhões, só 5 das pautas-bombas, e que num quadro de problemas fiscais inviabilizava a ação do governo. Pautas-bombas como essa que está em curso, que é um projeto de decreto, um PDC, um projeto de decreto legislativo, que, ao transformar a correção da dívida dos estados em uma correção baseada em juros simples, provoca um rombo nas finanças do país de 300 bilhões de reais. Pauta-bomba que consiste em sistematicamente nunca anunciar aquilo de bom que o governo faz, mas sublinhar todas as vezes o que nós não fizemos ou deixamos de fazer. Pauta-bomba quando nós sabemos também que, em todas as circunstâncias, projetos importantes que eram necessários de ser votados para que o Brasil, de forma mais rápida, retomasse o crescimento, ou eram postergados ou não eram votados. Por isso, eu quero dizer para vocês que essa é uma situação que só pode provocar isso que eu disse para vocês que provoca. Primeiro, uma imensa sensação de injustiça. E segundo, uma sensação de que há uma violência no Brasil contra a verdade, contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. E a segunda parte do discurso da presidente Dilma Rousseff você acompanha daqui a pouco aqui no Hora News. As notícias do Espírito Santo também são destaque aqui no Hora News. Por isso nós vamos agora direto à nossa redação em Vitória. Olá, boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite. Os capixabas foram às ruas neste domingo para acompanhar a votação da continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma. Para evitar o clima de provocação,
Grupos pró e contra o afastamento da presidente se reuniram em pontos distintos aqui da capital. A reportagem é de Fernanda Batista. Na Praça Costa Pereira, no centro de Vitória, os manifestantes vestiam vermelho e protestavam contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O governo dela é um governo legítimo. Ela está lá porque recebeu o voto de 54 milhões de brasileiros. Portanto, pensar em impedir a presidenta de continuar governando o Brasil é caçar a cidadania de 54 milhões de brasileiros. O secretário de Desenvolvimento do Estado, João Coser, também participou do ato e considerou o pedido de impedimento um golpe. Nós acreditamos que ela não cometeu nenhum ato que justificasse a suspensão do seu mandato. Então, por isso, a nossa presença na rua, a nossa determinação de fazer o apoio do seu mandato, principalmente na defesa da democracia e do voto do cidadão que foi lá pela segunda vez elegeu a Dilma. Na Praça do Papa, todo mundo estava de olho nos telões. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes pediam a saída da presidente. A criançada não ficou de fora do protesto. A gente tem que mostrar para eles que eles também têm que participar desse processo. Eu lá atrás participei quando era novo. É legal também trazê-los para que eles possam sentir o que está acontecendo com o nosso país e a força que nós temos para poder mudar para melhor. A votação começou pouco antes das 6 da tarde. Dos 10 deputados capixabas, apenas 2 votaram contra o processo de impeachment. Os petistas Hélder Salomão e Givaldo Vieira. A cada voto sim, a multidão vibrava. Quando o número de votos a favor do prosseguimento do impeachment chegou a 342, os capixabas fizeram festa na Praça do Papa. Teve até fogos de artifício para comemorar. Acabou pro PT! Fora Dilma! Fora PT! Agora o Brasil vai para frente! E os manifestantes não arredaram o pé até o final da sessão. Tá só começando, vamos tirar toda a lixaria de lá! E, contrariando a determinação do PDT, o deputado capixaba Sérgio Vidigal votou a favor do impeachment. Hoje, o partido anunciou que abriu processo na comissão de ética e Sérgio Vidigal pode ser expulso da legenda. Em nota, a assessoria do deputado informou que ele vai aguardar ser notificado para tomar as providências cabíveis. E a sede do Partido dos Trabalhadores em Vitória foi arrombada na noite de ontem. Segundo Genivaldo Lievori, presidente do PT no Espírito Santo, hoje, quando os funcionários chegaram à sede, o portão da frente estava arrombado. Os vândalos usaram uma barra de ferro. Eles ainda quebraram parte da parede para tentar entrar na casa. Mas como havia um segundo portão, só tiveram acesso a uma parte do diretório. Nós já registramos a ocorrência e esperamos que a polícia esclareça qual o objetivo desse atentado contra a sede do Partido dos Trabalhadores, quais os motivos e os objetivos. Nós também já registramos uma ocorrência em março de um site de oposição ao nosso governo que incentivava a violência, incentivava a destruição da nossa sede e a sede do PCdoB. Então, aguardando ainda que a Delegacia de Crimes Eletrônicos possa também esclarecer se tem a ver essa ameaça com esse atentado à sede do Partido dos Trabalhadores na noite do dia 17 de abril. A Polícia Civil disse em nota que o caso será investigado pela primeira delegacia de polícia do centro de Vitória e que foram solicitadas perícia e imagens de vídeo monitoramento para ajudar na identificação dos suspeitos. Começou hoje aqui no estado a vacinação contra a gripe H1N1 para parte do grupo prioritário. O Espírito Santo teve uma morte confirmada e mais de 36 registros da gripe. Lohane está no 7º mês de gestação. Está contando os dias para a chegada do Guilherme. E para que ele venha cheio de saúde, a mãe tem que se cuidar. A grande preocupação é com a gripe H1N1. Fica com medo de contrair uma gripe mais perigosa e acabar afetando o neném? Fico sim. Eu acho que todas as mães ficam, né? Tá grávida, fica, né? E aí melhor é se prevenir, se proteger de uma vez. É verdade. O quanto antes. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 30 de abril. Mas aqui no Espírito Santo ela foi antecipada. Grávidas, puérperas e trabalhadores da saúde começaram a ser imunizados nesta segunda-feira.
A antecipação do adoecimento das pessoas, que começou lá por São Paulo, a gente também tem observado aqui na nossa região, no estado do Espírito Santo. Nós aguardávamos a chegada dessas doses via Ministério da Saúde, que o estado repassa para os municípios. Como chegou antes da campanha, nós achamos por bem, uma decisão de estado, antecipar para as gestantes, as puérperas, que tiveram seus bebês nos últimos 45 dias, e os trabalhadores de saúde, tanto dos serviços públicos como privados. A vacina protege contra os vírus influenza A, H1N1 e H3N2 e influenza B. A partir do dia 30, indígenas, população carcerária, trabalhadores do sistema prisional, além de idosos acima de 60 anos e de crianças entre 5 meses e 6 anos de idade, também serão imunizados. Rosângela é técnica de enfermagem. Para proteger a própria saúde e a dos pacientes, ela não perdeu tempo. Para a gente que tem contato com pacientes com doença contagiosa, né? Então, para a gente cuidar dos outros, a gente tem que cuidar da gente também, né? Muitas vezes a gente trabalha, esquece de se cuidar e hoje é muito importante todo profissional de saúde tomar a vacina de H1N1 hoje. A campanha vai até o dia 20 de maio. Somente em Vitória, 70 mil pessoas devem receber a vacina. Renata fez a parte dela e convida a população para comparecer aos postos de saúde. Tranquilo, bem tranquilo, rápido, simples. Então fica o conselho, né, para todo mundo que venha vacinar também. Bom, Maria Clara, essas foram as nossas notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite, até amanhã. Obrigada, Adriana. Boa noite, boa semana. A gente se encontra amanhã. E o Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. O Hora News Espírito Santo volta agora com mais notícias e esses são os outros destaques desta segunda-feira. Deputados estaduais repercutem a aprovação da continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma. Começam as obras de duplicação da BR-101. Até 2023, o trecho capixaba da rodovia deve estar todo duplicado. Tem os gols pelos campeonatos estaduais e a expectativa de um fã apaixonado por Roberto Carlos para o show de amanhã em Cachoeiro de Itapemirim. Um dia depois da votação do processo de impeachment da presidente Dilma, o tema foi o principal assunto da sessão de hoje na Assembleia Legislativa. Os deputados capixabas se surpreenderam com o resultado. Nessa segunda-feira, o assunto na Assembleia Legislativa do Espírito Santo foi um só, o impeachment. No plenário e nos bastidores, os deputados repercutiram o avanço do processo na Câmara Federal e a sessão que invadiu a noite. Todos eles garantem que acompanharam atentos a sessão e a maioria deles se disse surpresa com o resultado e a larga vantagem conquistada pela oposição. Eu fiquei surpreso com o resultado, com a ampla margem de voto, eu achava que não fosse passar e acabou passando. O impeachment é uma coisa ruim para o país, é uma coisa triste, mas é preciso que tome uma providência das coisas que estão acontecendo no país. O importante é que a Câmara dos Deputados cumpriu o seu papel. Eu lembro, inclusive, de um pronunciamento de um dos deputados dizendo que é uma possibilidade do Congresso resgatar o respeito e o diálogo com a população. Foi com grande surpresa. Agora, o que nós queremos realmente é terminar essa crise, que o país já não suporta mais. É preciso encontrar uma saída para que a geração de emprego e renda comece a funcionar nesse país. Poucos deputados capixabas apostam em uma reviravolta do processo de impeachment no Senado Federal, mas os parlamentares foram unânimes em afirmar que a sessão de ontem teve momentos constrangedores. Na plenária, o deputado Marcelo Santos foi o mais crítico quanto à postura dos deputados federais em Brasília. Milhões de brasileiros desempregados, a crise financeira ladeira abaixo, acentuando a cada dia que passa, deputado Luzia, e a maioria dos deputados sorrindo e brincando e homenageando filho, filha, nora, sogra, sobrinho, se esquecendo que dezenas de milhões de brasileiros estão desempregados.
Já para o deputado Sérgio Majeski, os discursos feitos refletem a cultura do brasileiro. Eu acho, inclusive, que eles deveriam ter se limitado a votar sim ou não, porque vários discursos foram constrangedores, para dizer o mínimo, alguns bizarros até, né? E por trás daquilo tudo ali, ficou patente, ficou claro, né, a questão que eu dizia antes, o fisiologismo, o patrimonialismo existente, quer dizer, eu dedico para a minha igreja, eu dedico para a minha família, eu dedico para o meu neto, para o meu filho. No Congresso, dos 10 deputados da bancada capixaba, 8 votaram a favor do impeachment e apenas 2 contra. Esse é o tema da nossa enquete da semana. Você ficou satisfeito com a votação dos deputados capixabas? Sim ou não? Vote e dê também a sua opinião lá no nosso site, é o simnoticias.com.br. A gente espera a sua participação lá no nosso site. Bom, finalmente começaram as obras de duplicação da BR-101 aqui no estado. A concessionária que administra a rodovia espera duplicar por ano cerca de 50 quilômetros. A obra deve estar totalmente pronta em 2023. Máquinas e operários já estão a postos. A primeira etapa das obras de duplicação da principal rodovia que corta o Espírito Santo já começou. O pontapé inicial foi dado nesta segunda-feira. O governador do estado, Paulo Artung, participou da solenidade. De acordo com a concessionária que administra a BR-101 no Espírito Santo, os trabalhos começam em Ibiraçu, João Neiva, Anchieta e Itapemirim. Também está prevista a implantação do contorno de Iconha. Na primeira etapa, nós estaremos duplicando 46 quilômetros de rodovia e aplicando o valor de 386 milhões de reais. Essas obras, a previsão é iniciamos agora e terminá-las no prazo de um ano, maio de 2017. A tão esperada duplicação da BR-101 finalmente vai sair do papel. Até 2023, o trecho de mais de 475 quilômetros que atravessa 24 cidades capixabas e um município da Bahia vai passar por ampliação. Até o final dos trabalhos, o investimento deve chegar a 1,8 bilhão de reais. Os trechos duplicados vão contar com 4 faixas de rolamento, 2 em cada sentido. Cada faixa implantada terá 3,6 metros de largura, espaço de segurança e acostamento de 2,5 metros. Os projetos da obra foram baseados em estudos já existentes. Para oferecer segurança, curvas muito fechadas e cruzamentos de risco serão evitados. A gente vai ter conforto, né, segurança na pista. Não vai... A BR-101 é muito perigoso, ultrapassagem, esse negócio. Principalmente esse trecho aqui de Ibiraçu até Serra, dá muito acidente. Então, com a estrada duplicada vai ficar melhor? Vai melhorar bastante. Se fizer, é melhor para nós, né? Estrada perigosa? É, bastante. Bastante perigosa. Principalmente aonde? Essa BR-101 aqui, Ibiraçu, de sentido João Neiva, muito perigoso. A Eco 101 assumiu a concessão da rodovia em 2013. Até agora, 410 milhões de reais foram investidos em melhorias na estrada, o que, segundo a empresa, ajudou a reduzir em 40% o número de acidentes com morte na BR-101 no estado em 2015. Nós já colhemos alguns números significativos na redução de acidentes e certamente com a duplicação esses números tenderão à melhoria. Além de mais segurança para motoristas e passageiros, a duplicação da rodovia promete trazer novos investimentos para os municípios capixabas e alavancar o crescimento do estado. Tem muitas empresas de grande porte que só se instalam no estado se ela tiver a infraestrutura que ela precisa, de qualidade e para dar velocidade, para ter segurança. Então, ela vai ampliar essa capacidade do Espírito Santo de atrair novos e grandes investimentos. A terça-feira ainda tem influência da umidade marítima aqui no Espírito Santo. Entre o litoral norte e o litoral da Grande Vitória, predomínio de sol durante a maior parte do dia, mas com possibilidade de chuva passageira no início do dia e também à noite. Veja as temperaturas.
Polícia Federal realizou hoje uma operação em Guarapari para desarticular uma quadrilha que fraudava o INSS. O grupo falsificava certidões de nascimento e criava aposentados fictícios. Dava entrada no benefício do LOAS, que é oferecido a pessoas com mais de 65 anos e sem qualquer fonte de renda. A Polícia Federal já identificou quase 300 certidões falsas. E agora as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim, que vive aí a expectativa do show do rei Roberto Carlos. Oi, Ramon Barros, boa noite para você. Olá, boa noite para você também. Vamos falar hoje de amor de fã. Aqui em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, um aposentado de 68 anos montou seu próprio museu em homenagem a Roberto Carlos. Lá é possível ver um acervo contando a história musical do grande ídolo. Conhecido carinhosamente como Banguê, Luiz Gonzaga teve seu primeiro contato com as canções do rei aos 15 anos de idade. Roberto é fenomenal, rapaz. Falar sobre o Roberto Carlos é difícil. Todo mundo é fã, mas não gosta sim. O aposentado pintou a casa na cor preferida do ídolo e montou o Cantinho do Rei. São mais de 40 LPs, do primeiro ao último lançado. Inclusive esse exemplar, que segundo Banguê, não entra na coleção. Depois de pronto, o rei ouviu e não aprovou. Fitas cassetes, fotografias em várias fases musicais. Esta revista de 1967 mostra o cantor na Praça Jerônimo Monteiro depois de receber a homenagem de cachoeirense ausente, a certidão de casamento dos pais de Roberto e sua certidão de nascimento. Encontramos até o documento do tão lembrado Calhambeque. Num canto você tem toca-discos para ouvir os discos à moda antiga. Banguê teve uma grande surpresa. O dia tão esperado do encontro com o rei aconteceu. Em 2009, Roberto Carlos veio fazer um show aqui em Cachoeiro de Itapemirim e, de surpresa, resolveu visitar a casa onde ele passou toda a sua infância. E, por sorte, lá nesta residência, o nosso amigo Banguê estava trabalhando no dia. Estava fechando a casa quando o telefone tocou da produção, tocou para lá. Aí eu achei que era brincadeira, fechando. Aí tocou novamente, eu atendi para continuar a casa fechada, que o Roberto Carlos iria ali. Aí eu deixei de sair, foi no dia 21 de abril, 1h da tarde. O senhor achou que o senhor ia ter essa sorte de encontrar com ele? Eu nunca pensei, rapaz, porque um dia antes, o Joacir Pinto veio me levar para entrar no camarim dele, mas não deu tempo. Só que eu fiquei chateado, vim para casa. Mas ao invés de eu visitar Roberto Carlos me visitou a casa, eu estava lá. Quando o senhor viu o rei entrando na casa, qual foi a sensação? É muito emotivo, é uma emoção muito grande. Para descrever é difícil, é complicado. O aposentado não esqueceu de homenagear os pais de Roberto. Nesse cantinho ele tem os relógios antigos, relembrando a profissão do seu Roberto Braga, que era de relojoeiro, e a antiga máquina de costura com o dedal utilizado pela própria Lady Laura, que era costureira. Qual o significado que tudo isso tem para o senhor? É porque Roberto Carlos nunca existiu, não vai existir igual ele. Quem conheceu o Roberto Carlos na Jovem Guarda, acompanhou, ficou namorado da música do Roberto Carlos. Ele se apaixonou, porque existe muitos casos de casamentos, namoros, tudo lembra a música do Roberto Carlos. E o grande fã não se intimida quando pergunto se ele quer mandar um recado para o próprio rei. Tem coisas lindas suas aqui em casa, tem revistas lindas coisas da sua história, da sua infância, e do passado e presente. E coisas de futuro também, que tem aqui em casa que você não sabe. Eu tenho certeza, eu faço um desafio a você, que eu vou te mostrar coisas que você não sabe, coisas boas. Bom, Roberto Carlos, o Cantinho do Rei funciona de segunda a sexta em horário comercial e aos sábados de 9 da manhã a 1 da tarde. Fica no bairro Ibitiquara, em Cachoeiro, em frente ao Fórum. Voltamos à Vitória, uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. A seguir, os gols do final de semana pelos campeonatos estaduais. A gente volta já.
final de semana foi de muitos gols pelos campeonatos estaduais e quem mostra tudo pra gente é o Flávio Simões. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. A gente começa, Adriana, falando do Campeonato Carioca. O Vasco da Gama venceu ontem o Fluminense e conquistou de forma invicta a Taça Guanabara. O placar 1-0. Apertado, mas valeu a vitória e mais ainda o título. Um outro destaque deste final de semana foi a derrota do São Paulo para o Audax. O tricolor paulista, quem diria, Adriana, foi goleado neste final de semana pelo placar de 4-1. Já no futebol capixaba, outra goleada. No clássico de maior rivalidade do Espírito Santo, Desportiva bateu o rival Rio Branco por 4-1. São os gols que você vai ver agora. A vitória Grená sobre o time Capa Preta pelo placar de 4-1. Vamos ver. Rio Branco e Desportiva fizeram mais um clássico de emoções. O Capa Preta chegou com seu mascote, enquanto a Desportiva Ferroviária trouxe para o estádio jogadores e torcedores do futuro, que fazem parte do projeto social do Edinho, o novo ídolo Grená, que fica no bairro de Santo Antônio, no município de Cariacica. Com a bola rolando, a Desportiva partiu para o ataque e conseguiu logo seu gol. Uma bola aérea na área do Rio Branco e o zagueiro Alex acabou por mandar contra o Patrimônio. Tiva 1-0. Não demorou muito e a torcida Grená explodiu de novo no Jardim. Mais um cruzamento na direita e Edinho, livre de cabeça, marcou. Desportiva 2-0. Com o placar adverso, o torcedor do Rio Branco perdeu a paciência e foi protestar atrás do banco de reservas. A galera gritou, reclamou, mas os problemas do alvinegro estavam apenas começando. Com o segundo tempo, a Desportiva não se acomodou e em busca do terceiro, que aconteceu quando a zaga do Rio Branco ficou tonta e Acerola deslocou o goleiro Walter, mandando para o fundo da rede. Tiva 3-0. Completamente batido em campo, o time Capa Preta cedeu o quarto gol. O garoto David, aproveitando mais uma bobeada da zaga, decretou a goleada e homenagem do elenco Grená ao nascimento da filha do auxiliar técnico Léo Oliveira. O Rio Branco ainda marcou o gol de honra por intermédio de Rodriguinho. Final, Desportiva no G2, 4, Rio Branco eliminado, 1. Acerola hoje tem a certeza de que a Desportiva Ferroviária está mesmo nos trilhos. Depois da última vitória que nós tivemos contra o Atlético de Itapemirim, viemos fazer um jogo aqui contra o nosso maior rival. Um bom clássico, um bom jogo. Tenho certeza que todos viram aí um grande espetáculo e graças a Deus podemos sair daqui com a vitória. Eu espero que a Desportiva tenha entrado nos trilhos, que o nosso próximo jogo seja ainda melhor do que esse que nós fizemos aqui. E Acerola, artilheiro, como a galera gosta? O importante é estar ajudando, com gols, com passe, correndo, me dedicando. O importante é sair de campo com o sentimento de dever cumprido, ajudando de alguma forma a nossa equipe. O técnico Rossato já pensa no jogo de quarta-feira, que será diante do Espírito Santo. A gente tentou só ajustar alguma coisa, a equipe, como eu sempre falei com o Eric, vinha jogando muito bem. E a gente só está tentando ajustar, melhorar defensivamente. Ganhamos 2 jogos, mas tem mais 2 pela frente, muito difícil. Quarta-feira já tem uma grande equipe, que é a equipe do Espírito Santo, então pé no chão, gente, vamos descansar, não dá para treinar muito. E quarta-feira mais uma batalha aí, se Deus quiser, vamos sair com a vitória. Agora são 2 jogos que a Desportiva tem dentro de casa. Contra o Espírito Santo, eu acho que é a porta de entrada para o complemento do trabalho. Pode ser um jogo da decisão? Bom, cara, eu acho que vai definir tudo na última rodada, mas pra gente estar lá na Série D, na final a gente vai ter que vencer o Espírito Santo. Respeitamos muito, uma grande equipe, mas vamos sair para vencer o jogo. Para o Rio Branco, sobrou lamentação. Eu acho que vem acontecendo o que vem acontecendo nos últimos jogos. A gente começa no sono, toma um gol. Tivemos sorte contra o Espírito Santo ter tomado, mas hoje a Desportiva foi esperta, conseguiu fazer 2 gols com 6 minutos, então complicou nosso jogo. Tivemos que sair pro jogo e infelizmente tomamos essa goleada. Mas agora não sei, eu acho que não tem mais chance, é honrar esses 2 últimos jogos que faltam pra gente sair de cabeça erguida. Pois é, com esse resultado, a Desportiva assume a 2ª colocação no hexagonal final do Campeonato Capixaba com 13 pontos ganhos. O Espírito Santo vai liderando o campeonato com 15 pontos. Boa noite a você, Adriana. Boa noite a todos, uma ótima semana. Obrigada, Flávio. Bom, Hora News termina aqui. Mais notícias você acompanha lá no nosso portal. Senoticias.com.br. Uma excelente noite para você. Record News, a líder em notícias.